Salve, galerinha, tudo bem aí com vocês? Evandro Marques por aqui, hoje resolvendo aí uma questão envolvendo teníase e cisticercose. Sabe a diferença uma da outra? Outra coisa, e você, já inscreveu aí no nosso canal? Se ainda não, tá perdendo tempo. Vou dar aí um tempinho para você inscrever e também dar um tetelecozinho lá no sininho para poder receber aí as notificações. Toda semana, questões novas com dicas importantes para Enem e vestibular. E aí, inscreveu? Então vem comigo, porque agora a gente fala de teníase e cisticercose, questão da Unicamp. A teníase e a cisticercose são doenças parasitárias que ainda preocupam as entidades sanitárias. São medidas que controlam a incidência de casos dessas parasitoses, lavar bem os alimentos e tomar água fervida ou filtrada. Para evitar a letrinha A, a ingestão de ovos dos plateumintos causadores dessas doenças e controlar as populações de caramujos, que são hospedeiros intermediários dos plateumintos. Letrinha B, ingestão de ovos dos nemateumintos, além de cozinhar bem as carnes de porco e de boi, ambos portadores destes nemateumintos. Na letrinha C, ingestão de cisticercos e controlar a população de insetos vetores como o barbeiro, que transmite os ovos do parasita ao picar ao homem, o homem. E na letrinha D, ingestão de ovos do parasita e cozinhar adequadamente as carnes de porco e de boi para evitar a ingestão de cisticercos. E aí, qual seria a resposta para esta questão? O que você marcaria aí? Deixa aí embaixo aí nos comentários. Fez? Vamos lá? Gente, teníase e cisticercose. Quando o indivíduo apresenta teníase? A palavrinha teníase, galera, vai referir à doença que tem como característica a presença do verme adulto no intestino humano. Sempre que a pessoa for portador da tênia, a famosa solitária, no seu trato digestório, essa pessoa é portadora da doença chamada teníase. Por outro lado, se a pessoa apresenta uma larvinha encistada, seja na musculatura, cérebro, fígado ou qualquer outra parte do corpo, neste caso, a pessoa é portadora de cisticercose. Prof, quando é que a pessoa pega a teníase? Uma pessoa vai ter a teníase, isto é, o verme adulto no intestino, quando se alimentar de carne de porco ou de boi contaminadas com cisticerco. Legal? O porco, galera, é o hospedeiro intermediário de uma tênia chamada tênia sóleo e o boi é o hospedeiro intermediário de uma tênia chamada de tênia saginata. Perfeito? Então, se a pessoa ingere carne de porco ou carne de boi contaminadas com cisticerco, a pessoa acaba adquirindo a famosa teníase. E para a pessoa ter cisticercose, ela precisa de ingerir ovos, galera, de Taenia solium, em água ou alimentos contaminados. A ingestão de ovos de Taenia saginata não provoca nenhuma doença na pessoa. Por outro lado, a ingestão de ovos de Taenia solium leva ao surgimento da cisticercose. Legal? Aqui na sequência, um ciclo aí para a gente fazer uma revisão aí sobre essa doencinha aí chamada teníase, né? Então, olha, uma pessoa ingere carne contendo cisticercos no intestino, galera, tá? Este cisticerco, que é uma larvinha, acabou originando a tênia, o verme adulto, né? Ao defecar, a pessoa elimina anéis, esses anéis são chamados de proglotes, legal? E dentro desses proglotes encontram-se ovos. Esses ovos ficam no ambiente, atingem água e tal, e podem ser ingeridos pelo boi ou pelo porco, né? E dentro desses animais, esses ovos eclodem, liberam a larvinha chamada hexacanto e essa larvinha vai instalar, normalmente na musculatura ou até mesmo, né, no toucinho, como é o caso do porco, legal? Originando um novo cisticerco. E aí eu tenho um animal contaminado com cisticercos que, se tiver a carne ingerida, vai levar ao surgimento de teníase em uma outra pessoa. Se a gente voltar aqui na figurinha, galera, a tênia, né, é um animal que apresenta aí o corpo achatado dorsoventralmente. E esses animais que apresentam esse corpo bem achatadinho são animais que pertencem ao grupo dos chamados plateumintos. Legal? Bom, agora vamos para as nossas opções, né? Ele quer saber o seguinte, olha, lavar bem os alimentos e tomar água filtrada ou fervida é importante para evitar a letrinha A, ingestão ovos dos plateumintos. Opa, até aqui tudo bem, né? Causadores dessas doenças. Bom, beleza. Controlar as populações de caramujos. Gente, não tem nenhum caramujo envolvido no ciclo nem da teníase nem da cisticercose. Normalmente, quando falar em caramujo, você vai pensar em esquistossomose, que a gente já colocou uma questão aí para você com o ciclo de vida, vale a pena ir lá e retomar. Legal? Obrigado. Eliminamos, portanto, letrinha A. Letrinha B. Ingestão de ovos dos nemateumintos. Olha o erro aqui, né, gente? Nemateumintos são vermes cilíndricos, como a famosa lombriga ou Ascaris lumbricoides. Não vão nem ler o restante. A alternativa B, incorreta. Letrinha C. Lavar bem os alimentos para evitar a ingestão de cisticerco. Cisticerco está na carne, né? Ainda que você não prestou atenção nessa incoerência, olha o que ele coloca na frente. Controlar a população de insetos vetores como o barbeiro. Gente, barbeiro não tem relação nenhuma com teníase, né? Barbeiro tem relação com doença de Chagas, uma protozoose. Letra C, também incorreta. E na letrinha D,
Lavar bem os alimentos para evitar a ingestão de ovos do parasita, ok? Tomar água filtrada ou fervida e cozinhar adequadamente as carnes de porco e de boi para evitar a ingestão de cisto seco. Olha, cozinhar adequadamente carne de porco e boi pelo menos mata a larva, caso a carne esteja contaminada. E dessa forma a pessoa não adquire teníase. O melhor mesmo é a inspeção sanitária da carne para que não chegue ao consumidor nenhuma carne com cisto seco. Mas letra D faz muito sentido dentro disso que a gente está estudando. Portanto, para esta questão da Unicamp, letrinha D. Legal? Curtiu? Se curtiu, deixa aí o seu likezinho. Compartilhe com seus colegas. Até a próxima, gente.